Olá pessoal, estamos aqui começando mais uma aula de revisão para nossa avaliação, tá? É a nossa primeira avaliação de física do segundo bimestre e eu vou tentar ser o mais breve possível na explicação desse conteúdo, tá? Para quem quiser estudar, o conteúdo da prova está todo entre as páginas de número 81 até o início da primeira página de número 85, tá? O conteúdo termina em conceito físico da resistência elétrica. Não foi cobrado resistência, tá? Então, apenas acima dessa parte, desse enunciado, conceito físico da resistência elétrica, na página 85, a frente C, que foi cobrado, tá? Nessa revisão a gente vai tentar trabalhar de forma geral todos os conteúdos e como apoio a gente vai usar o nosso próprio livro, certo? Então vamos lá. Primeira questão, o que a gente vai trabalhar aqui hoje? Corrente elétrica. Basicamente o conteúdo da prova inteira está centrado nesse conteúdo. A corrente elétrica, pessoal, ela é basicamente um fluxo de elétrons que flui em um condutor, né? Por exemplo, a gente utiliza muito os materiais metálicos para conduzir eletricidade pelo fato de ser um bom condutor de eletricidade e terem uma resistência à passagem desses elétrons muito baixa, tá? Só que para que haja um fluxo ordenado desses elétrons, né, para que haja um movimento desses elétrons nesses materiais condutores, é necessário aplicar uma diferença de potencial entre esses dois pontos, tá? Entre dois pontos de um fio qualquer. Aí nessa imagem a gente tem uma situação que representa justamente um esquema em que a gente tem uma chave, tá? Essa chave é aberta, ela simula um interruptor. O que é o interruptor? Basicamente é o mesmo acendedor de tomada, né, que a gente tem na nossa residência. É a posição de liga e desliga, né? Aqui a gente tem uma lâmpada e aqui a gente tem uma ilustração de forma ampliada de um fio. Como que comportariam esses elétrons dentro de um fio? É lógico que todo esse circuito aqui está alimentado por uma fonte, né? No caso aqui seria uma tomada, por exemplo. Quando esse interruptor está aberto, ou seja, a lâmpada está desligada, dentro do fio condutor a gente tem movimento de elétrons. Só que esse movimento de elétrons ocorre de forma desordenada, tá? Então, para os elétrons se movimentar, eu tenho que aplicar uma diferença de potencial. A partir do momento que a gente faz um fechamento desse interruptor, os elétrons começam a se movimentar de forma ordenada. Então, cada bolinha laranjada dessa começa a se movimentar em um sentido ordenado, em um fluxo ordenado. A gente chama de fluxo ordenado de elétrons. E a partir desse momento, a gente tem elétrons, né, saindo de um potencial, caminhando, passando pela lâmpada e voltando para o outro potencial. É isso que a gente chama de diferença de potencial, tá? É quando a gente tem um potencial elevado e um potencial com menor elevação. E essa diferença de potencial acaba gerando esse fluxo de elétrons e, consequentemente, acende a lâmpada. Um ponto importante que eu tenho que destacar aqui é a respeito da situação de por que quando a gente, por exemplo, aciona um interruptor na nossa residência, a lâmpada acende de forma instantânea. Esse fenômeno, pessoal, não tem nenhuma relação sequer com a velocidade de propagação dos elétrons. Até porque a velocidade de propagação dos elétrons ela é de forma reduzida, tá? Ela não possui uma alta velocidade. A gente não poderia comparar, por exemplo, que você viajaria na velocidade da luz. Mas esse fenômeno acontece devido a esse carinha aqui, ó, o E, que é o campo elétrico. A partir do momento que a gente fecha essa chave, ou seja, fecha esse interruptor, o que vai acontecer? Automaticamente vai ser formado um campo elétrico total nesse fio, tá? Todo esse fio vai ser percorrido por um campo elétrico. Só que esse campo elétrico, gente, ele acontece sempre em sentido oposto ao movimento dos elétrons. Então, se os elétrons estão se movimentando para a esquerda,
as linhas desse campo elétrico ao redor desse fio aqui vão apontar sempre em direção para a direita. Se os elétrons estivessem se movendo para a direita, as linhas do campo elétrico estariam se movimentando, estariam com sentido para a esquerda, tá? Então, por que a lâmpada acende instantaneamente? A partir do momento que a gente fecha esse interruptor, a energia está percorrendo esse fio e automaticamente, instantaneamente, é formado um campo. E é por conta desse campo elétrico, né, que é formado no fio, é que a gente tem a capacidade de fazer os elétrons se movimentarem, tá? E lembrando, o que é campo elétrico? Campo elétrico, ela é basicamente uma propriedade que as cargas têm de gerar influência aos seus derredores, tá? Igual, por exemplo, se a gente pegar o caso de um balão, né? Um balão, esfregar ele no cabelo, por exemplo, e aproximar de um papel, mesmo que a gente não encoste em pedacinhos de papel, esses papéis vão ter a tendência de ser atraídos, né? Ou até mesmo quando a gente pega, por exemplo, um balão e tenta aproximar ele de uma latinha de alumínio, né? Quando a gente aproxima ele dessa latinha de alumínio, a tendência é que esse balão gere uma atração por essa latinha e, consequentemente, ela vai ser atraída mesmo que não encoste. Isso é a intensidade do campo elétrico. O campo elétrico é uma carga gerando uma influência ao seu redor, tá? E a influência desse campo, que é, faz com que esses elétrons e essa eletricidade gere esse fluxo ordenado de elétrons e a gente tem essa formação da corrente. Elétrons se movimentando ordenadamente, certo? Então é uma parte conceitual que é interessante, tá? E também vai ser cobrada na prova, ok? Vamos para o próximo. A corrente. Beleza, a gente viu que quando a gente tem elétrons se movimentando, basicamente a gente tem uma corrente acontecendo nesse circuito. E aqui a gente tem uma ilustração, igual foi passada em sala, e a ilustração mais clara que dá para a gente entender sobre essa corrente, tendo um olhar já para a parte iônica, né, que são os íons presentes numa pilha ou numa bateria, é com esse exemplo da pilha de Daniel, tá? Ajuda só a gente entender o sentido da corrente, tá? Então, por exemplo, nessa situação aqui dessa pilha, a gente tem um polo negativo e temos também um polo positivo. E temos dois eletrodos, que é o de zinco e o de cobre. E um ponto importante que tem que destacar é esses elétrons, que estão saindo da direção do polo negativo e entrando no polo positivo. Isso a gente adota como se fosse o sentido real da corrente elétrica, tá? O que é o sentido real da corrente elétrica? É quando eu tenho fluxo de elétrons saindo do maior potencial, que no caso seria o polo negativo, e sendo caminhados diretamente para o polo positivo, tá? Então esse vai ser o nosso fluxo real de elétrons. Só que se a gente for olhar dentro da solução, acontece um processo inverso, tá? Esse processo, o que vai acontecer? A gente vai ter o quê? A partir do momento em que esse zinco sofre o processo de oxidação, que ele libera o elétron, consequentemente, ele vai liberar para a solução, ou seja, ele vai liberar aqui, deixa eu pegar uma... Ele vai liberar íons de zinco 2+ para a solução. Consequentemente, ele libera esses íons de zinco 2+, e do outro lado, o que vai acontecer? Elétrons vão se acumular e, consequentemente, os íons da solução vão ser atraídos. Ou seja, de um lado sofre oxidação e do outro sofre redução. Não vou cobrar essa parte de oxidação e redução, até porque não é um conteúdo relacionado muito à física, tá? Mas é associado à química. Mas, para a gente entender isso daí, o que vai acontecer? As cargas negativas, né, sempre são atraídas em sentidos opostos. E o que vai acontecer? Os íons positivos que são liberados na solução sempre vão ter a tendência de ser atraído pelo lado positivo da bateria. Ou seja, todas as cargas negativas vão ter a tendência de ser atraída para o lado positivo. Em consequência,
todas as cargas positivas, né, que são os íons positivos, geralmente a gente chama de cátions, vão ter a tendência de ser atraída para o lado, o quê? Para o lado negativo. Aonde que a gente vê essa aplicação? Geralmente a gente vê essa aplicação quando a gente tem, por exemplo, uma lâmpada, tá? Deixa eu só fazer um desenho aqui. Vamos imaginar que a gente tem uma lâmpada daquelas fluorescentes, tá? Geralmente são aquelas lâmpadas brancas de tubo, tá? E dentro dessa lâmpada ela possui um gás e esse gás tem a característica iônica. Imagine, por exemplo, desse lado eu tenho um polo positivo e desse outro lado eu tenho um polo negativo. O que vai acontecer se eu aplicar uma corrente nesse tubo, né? Nessa lâmpada? Basicamente vai acontecer isso daqui, ó. As cargas negativas vão ser atraídas para o lado positivo, que são os ânions da solução. Em consequência, as cargas que são positivas vão ter a tendência naturalmente de ser atraída para o lado negativo dessa lâmpada. E aí vai formar uma movimentação iônica, tá? Essa questão de indicar o fluxo, né, dos elétrons, eu não cobrei a fundo esse sentido, identificar o que é o sentido real e o que é sentido convencional. Mas só a fim de entendimento, olha só o que acontece. O fluxo real de elétrons, ele acontece do negativo para o positivo, mas quando a gente aborda o sentido convencional, a gente vai ter cargas positivas se movimentando do positivo em relação ao negativo. Esse foi o ponto, né, que os físicos convencionaram, né? Até porque eles acreditavam que o maior potencial era o polo positivo, né? A gente sempre tem essa tendência. Até se a gente olhar numa pilha, a gente vai pensar assim, o maior potencial é o polo positivo, é onde eu tenho mais cargas. Eles pensaram assim. Eles pensavam que essas cargas, né, as positivas, caminhavam sempre em direção ao negativo. Porém, eles descobriram que não são as cargas positivas que se movimentam, mas sim as cargas negativas. E descobriram que o maior potencial se encontra aqui no polo negativo. Então, é eles que vão descarregar elétrons no outro polo. Então, foi só uma questão de convencionalismo, tá? Aí ficou convencionado que, se vocês pegarem aí na página de número 82, na coluna do lado direito, no segundo parágrafo, está escrito aí, ó, os físicos convencionaram que o sentido da corrente elétrica é o mesmo do fluxo das cargas positivas, não importando se os portadores das cargas são realmente cargas positivas, negativas ou ambas, tá? Então, em um condutor metálico, o sentido da corrente elétrica é oposto ao do movimento dos elétrons. Em uma solução iônica, o sentido da corrente é o mesmo do movimento dos cátions, tá? Que são as cargas positivas, e oposto ao movimento dos ânions. Então, se no fio metálico, o que vai acontecer? Qual vai ser o sentido da corrente? Ele é oposto ao movimento dos elétrons. Então, se eu tenho aqui elétrons se movimentando da esquerda para a direita, no fio, o sentido da corrente vai ser oposto. É por isso que a gente chama de sentido convencional. O que vai acontecer? Se os elétrons estão se movimentando da esquerda para a direita, o sentido da corrente no meu fio vai ser da direita para a esquerda. Só que eu acabei de explicar para vocês o que acontece. Essa solução vai liberar cátions para a solução, porque ela perde elétrons, e nesse processo de perda de elétrons, eles se transformam em um cátion, né, liberado para a solução, e os cátions, que são cargas positivas, vão ter a tendência de ser atraídas pelo lado negativo. E, consequentemente, os ânions da solução vão ter a tendência de ser atraídos pelo lado, né, positivo, tá? Cátion vai para o negativo, ânions para o negativo. E é por isso que naquela representação da lâmpada, que eu tinha feito agora há pouco, que o celular bagunçou aqui, os cátions, que são as cargas positivas, caminhavam para o lado negativo, e os ânions, que são as cargas positivas, ânions, que são as cargas negativas, caminhavam para o positivo.
Então, numa lâmpada, por exemplo, acontece esse processo. Carga negativa vai para o lado positivo, carga positiva vai para o lado negativo de uma lâmpada, tá? E aí acontece essa situação. Está bem representado aí no finalzinho da página 82, no lado esquerdo, tá? Depois, se vocês quiserem olhar aí a figura, vai ficar bem claro isso aí. E o sentido da corrente elétrica foi basicamente o que eu falei para vocês. O sentido convencional, eles adotaram isso, tá? Então, o sentido real diz o quê? Os elétrons saem do lado negativo e vêm para o lado positivo. Se os elétrons estão fazendo esse caminho aqui, o sentido convencional fala que o movimento das cargas é do sentido oposto ao dos elétrons, tá? Só para mostrar para vocês o que acontece com o sentido convencional. E como que a gente calcula a corrente elétrica? Chegou na parte importante. Para a gente calcular a corrente elétrica, pessoal, é basicamente como se a gente tivesse pegado uma mangueira e nessa mangueira a gente tivesse feito um pequeno corte, né? Tipo essa parte amarelada aqui. E eu começasse a contar as moléculas de água que atravessavam essa secção da mangueira a cada segundo. Isso seria corrente. Só que, nesse caso aqui, a gente vai usar o que? A quantidade de elétrons. Então, para a gente descobrir o valor da corrente, que é em amperes, eu vou usar a variação da quantidade de cargas, né, que é o número de elétrons vezes a carga de cada elétron, dividido pelo tempo que eu observei essa situação. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que aqui nessa secção transversal atravessaram-se 3 elétrons, um exemplo hipotético. E eu observei esse fenômeno durante um tempo de 2 segundos, por exemplo. Como que ficaria a situação? Eu teria que destrinchar mais um pouquinho essa fórmula, porque a carga dela é dada por N, que é o número de elétrons. Deixa eu mudar a cor aqui. É dada por N vezes E. O que é o N? N é o número de elétrons. E o E é a carga elementar dos prótons e dos elétrons. Todas essas cargas, seja um próton, seja um elétron, ele sempre vai valer 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Todas elas, tá? Seja um próton, seja um elétron, ele sempre vai valer 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tem que decorar esse valor? Não. As questões que forem utilizar, né, se não tiver nenhuma, tem na outra, elas estão com esse valor representado, tá? A carga do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E o ΔT? ΔT é o tempo. Então, como eu disse, 3 elétrons atravessou durante um intervalo de tempo de 2 segundos. Como que a gente calcularia? Ia ficar o quê? Corrente é igual a 3, né, que é o valor do N, no lugar de Q, né? Porque o Q vale N vezes E, que é o número de elétrons vezes a carga elementar de cada um. Como a gente disse, cada um vale 1,6. Então, vai ser 3 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso tudo dividido por 2. Se a gente fizer 3 vezes 1,6, isso aí vai dar 4,8. Então, a minha corrente aqui vai dar 4,8 vezes 10 elevado a menos 19 dividido por 2. 4,8 dividido por 2, 2,4. Ou seja, essa corrente aqui é de 2,4 vezes 10 elevado a menos 19 elétrons. Amperes, na verdade, tá? Porque coulombs por segundo é igual a amperes, tá? Então, basicamente é isso daí. Eu conto quantos elétrons. Imagine, por exemplo, como se fosse a quantidade de peixe passando em um reguinho de um corvo, por exemplo, de um córrego. O que vai acontecer? Quantos peixes passaram nessa faixa desse riacho, ou desse reguinho, né? Durante um intervalo de tempo de 2 minutos. Então, eu conto, multiplico pela carga de cada um e divido pelo tempo que eu vou achar a corrente em amperes, tá? Então, é basicamente isso daí. Só para detalhes importantes, essa carga
ela é sempre dada em coulombs e o tempo em segundos. Como é uma divisão, coulombs por segundo corresponde a amperes, tá? Que é a unidade de medida em homenagem ao físico que tem o sobrenome Ampère. Eu não esqueci o nome dele lá, tá? Mas, basicamente, coulombs por segundo representa uma unidade de carga em amperes, tá? Onde a gente vê essas aplicações hoje? Cada equipamento na nossa sala ele possui uma certa corrente, ele trabalha uma certa corrente. Equipamentos que utilizam uma corrente elevada, consequentemente, consomem mais energia. Equipamentos que trabalham uma corrente com uma intensidade menor, geralmente são mais econômicos, tá? Outro exemplo que a gente pode citar, quando a gente vai comprar um celular, geralmente a gente vai comprar um celular, quando a gente vai olhar as informações técnicas, a gente procura um celular que tem uma bateria com uma capacidade boa, né? Olhando a questão da corrente. No mercado hoje, basicamente, a maioria dos celulares possui uma corrente de seus 5.000, né, mAh. Então, basicamente, isso representaria uma boa bateria, tá? Que tem uma condição de fazer as atividades diárias e essa é a quantidade de carga que ele consegue fornecer por hora, tá? Então, ele consegue fornecer 5.000 mAh de energia por hora. Transformando isso aí para amperes, quer dizer o quê? 5 amperes por hora. Então, todos os equipamentos eletrônicos ali do celular vão começar a consumir energia, mas durante um intervalo de tempo de 1 hora, eles conseguem fornecer até 5 amperes para esse funcionamento, tá? Depois a gente resolve alguns exercícios com algumas aplicações sobre isso, certo? Pessoal, então, a gente vai fazer algumas atividades. Durante essa semana aí, qualquer pergunta, vocês podem mandar mensagem, tá? Estiver estudando aí e achar algum ponto aí que ficou meio na dúvida, podem mandar mensagem, na medida do possível a gente vai tirando essas dúvidas. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: uma moto está prestes a descarregar. Qual é a autonomia da mesma, né? Uma moto elétrica. Qual é a autonomia da mesma que se desloca a uma velocidade? Vamos pegar os dados da questão. Ela se desloca numa velocidade de 30 km por hora. Se a corrente elétrica empregada nessa velocidade é igual a 20 amperes, corrente é igual a 20 amperes. E a carga máxima armazenada nas suas baterias é de 40 amperes, carga armazenada é de 40 amperes, ele quer saber qual que é a autonomia dessa moto. Como assim? Qual que é a autonomia? Ele quer saber quantos quilômetros ainda vai ser possível andar com essa moto elétrica, tá? Pessoal, ponto importante. A corrente empregada nesta velocidade quer dizer o quanto que a moto vai estar consumindo quando ela estiver andando nessa velocidade, né? Então, se ela tiver 30 km por hora, ela vai estar consumindo 20 amperes de energia, tá? Para ter um bom funcionamento. Só que as suas baterias, elas estão com uma carga de 40 amperes por hora, tá? 40 amperes hora, essa é a quantidade de carga que ela está armazenada. E eu preciso saber, essa bateria vai durar quanto tempo ainda? Então, para isso a gente vai usar a fórmula da corrente, tá? Todas as fórmulas também estão lá na prova. Corrente é igual a variação da carga dividido pela variação do tempo. Ou poderia colocar só Q dividido por ΔT também, ia dar na mesma. Como a corrente que ela consome é igual a 20 amperes, então vamos colocar aqui, 20, né, que é a corrente que ela está consumindo, é igual a carga armazenada. Quanto que ela tem de carga ainda? 40, dividido pelo tempo, que eu não sei, vou colocar só T. O T que está dividindo vai passar multiplicando, o 20 vai ficar multiplicando e vai voltar dividindo basicamente. Então, eu vou ter um T é igual a 2 horas. Só que essa questão ele não quer saber quanto tempo essa moto ainda vai continuar funcionando, mas ele quer saber a autonomia. A autonomia está relacionada à distância percorrida.
Então, se eu quero saber a distância que ela vai percorrer, se está numa velocidade de 30 km por hora, velocidade média, tá? A fórmula da velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Como eu não sei a distância, que é o que eu quero descobrir, tem o tempo e tem a velocidade, vou pegar o t que está dividindo e passar multiplicando. Então, a velocidade vai ser igual a distância, né? Vai ser igual a velocidade. Qual que é a velocidade? 30 vezes o tempo. Quanto tempo que essa moto ainda vai rodar? 2 horas. Ou seja, ele ainda consegue rodar com essa motocicleta 60 quilômetros. Ok? Então, essa é a distância que ele vai conseguir percorrer com essa moto. Vamos para a próxima questão. Uma bateria contém em seu interior uma solução iônica que se ioniza após a aplicação de uma tensão entre seus terminais. O que é os terminais de uma bateria? Então, imagine que isso aqui é essa fonte, ela é a fonte geradora de energia e ela está aplicando energia nesses dois terminais, tanto no positivo quanto no negativo. Beleza. A corrente elétrica é estabelecida e os íons negativos deslocam-se com uma taxa de 3 vezes 10 elevado a 18 íons por segundo para o polo positivo, né? Então, eu vou ter íons, né, deslocando daqui para lá numa taxa de 3 vezes 10 elevado a 18 e vou ter também os íons positivos se deslocando na mesma taxa, né? Os cátions vão se deslocar na mesma taxa no sentido oposto, para o polo negativo. E aí ele quer saber, né, qual que é a corrente elétrica estabelecida. Tá? Eu esqueci de formular na pergunta, mas ele quer saber qual que vai ser essa corrente, né, que vai funcionar nessa solução. Qual que é a intensidade da corrente. Pessoal, quando a gente trabalha com carga iônica, para a gente encontrar a corrente total, a corrente, que é o I, vai ser igual a corrente dos cátions, que é a corrente das cargas positivas, mais a corrente das cargas negativas. Por quê? Porque eu vou ter um fluxo de elétrons nos dois sentidos, tá? Se vocês voltarem no livro de vocês, né, lá na página de número 82, no início do parágrafo, na parte direita, tá? Ele diz assim, ó, observações, está lá na quinta linha. Observações experimentais de fenômenos elétricos e eletromagnéticos revelam que o movimento de uma carga elétrica em um sentido é, com raras exceções, equivalente ao movimento de uma carga oposta de mesmo módulo se movimentando em sentido contrário. Isso significa que, na figura, os íons de carga menos Q movendo para a direita podem ser substituídos por íons de carga mais Q movendo para a esquerda. Nesse caso, o sentido da corrente elétrica é da direita para a esquerda. O que ele está querendo dizer? Que tanto o movimento de íons em um sentido quanto o movimento de íons no sentido oposto geram a somatória total dessa corrente elétrica nesse sistema. Aonde que a gente pode ver outra situação em que tem essa aplicação? Página de número 84, exercício resolvido. Ele fez justamente essa mesma aplicação. Só que nesse exercício aí, ele já deu a carga, né, de cada um. Aqui não. Aqui ele deu o quê? Ele nos deu a taxa, né, com que esses íons estão se movimentando a cada segundo. Ele disse que são 3 vezes 10 elevado a 18 íons que se movimentam a cada segundo, tá? Então, um número muito grande de íons nesse sentido e íons também no sentido oposto. E a soma dos dois vai nos dar o valor da corrente total. Só que ele disse que a carga de cada íon positivo é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá, mas ele deu só o valor do positivo. E os negativos, o que eu vou fazer? Lembra que tanto cargas positivas quanto negativas possuem o quê? O mesmo valor de carga. Então, eles são iguais em módulo. Então, tanto os positivos quanto negativos vão dar o mesmo valor. Como que a gente vai resolver? Basicamente, é só multiplicar quantos íons pela carga. Ó, se não são 3 vezes 10 elevado a 18 íons a cada segundo,
E se cada um vale 1,6, basta multiplicar um pelo outro para encontrar a carga. Então vai ficar aqui, ó. I é igual a 3 vezes 10 elevado a 18 vezes a carga de cada íon, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Mais do mesmo jeito do outro lado, tá? Deixa eu ver se eu coloquei um slide em branco. Não coloquei. Mas do mesmo jeito agora para a parte negativa. Ele disse que a mesma quantidade de íons que vai em um sentido é a mesma que está voltando. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais, repete do mesmo jeito. 3 vezes 10 elevado a 18 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 3 vezes 1,6, isso aqui vai dar 4,8, tá? 4,8. 10 elevado a 18 vezes 10 elevado a menos 19 são potentes de mesma base. Conserva a base, que é o 10, e soma os expoentes. 18 menos 19 vai dar menos 1. Então, vai ficar 4,8 vezes 10 elevado a menos 1. Mas, como a outra parte é do mesmo jeito, 4,8 vezes 10 elevado a menos 1. Toda vez que a gente multiplica um número, né, por 10 elevado a menos 1, seria como se a gente estivesse dividindo ele por 10, tá? Porque 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Então, 4,8 vezes 10 elevado a menos 1, isso aqui vai ser igual a 0,48 mais 0,48. 0,48 mais 0,48, isso aqui vai dar 0,96 amperes. Então, pronto. Essa é a corrente que é estabelecida no interior dessa bateria, tá? Então, basicamente, esse é o fluxo de elétrons. E se fosse uma lâmpada, né? Se eu tivesse uma lâmpada e tivesse íons movimentando para um lado e íons movimentando do outro, ia ser do mesmo jeito, tá? Então, basicamente, pega a carga iônica de um mais a carga iônica do outro, né? De modo que você pega o número de íons de um multiplicado pela a carga de cada um, mais o número de íons do outro multiplicado pela carga de cada um também. Soma tudo e tá ok. Essa é a corrente. Vamos para a próxima. As baterias de um aparelho celular são capazes de fornecer 4.000 mAh, tá? mAh de carga. Sabendo que a carga de um elétron é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, assinale a alternativa que representa corretamente o número de elétrons que fluirão entre os eletrodos até que uma bateria como essa descarregue totalmente. Então, o que a gente tem? A gente tem o valor da corrente, tá? Que é, o valor da corrente é de 4.000 mA. Queremos descobrir o número de elétrons, né, que vão fluir dessa pilha, nessa bateria, até ela descarregar totalmente. E a gente quer encontrar basicamente esse número de elétrons com base nesses dados. Então vamos lá. O que é a capacidade, tá, que essa bateria tem? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, vamos pegar esse valor que é 4.000 e vamos transformar ele em amperes. Como é 4.000 miliamperes, se eu dividir por 1.000, isso aqui vai dar 4 amperes por hora, tá? Essa é a capacidade de energia, né, que essa bateria tem armazenada, tá? Ou melhor, essa é a capacidade de energia que a bateria pode fornecer por hora. Não quer dizer que ela tem armazenado, mas é o que ela pode fornecer. Ela fornece 4 amperes por hora. Só que eu quero encontrar o quê? Eu quero encontrar o número de elétrons. O que a gente vai fazer? Vamos usar a mesma fórmula. I, que é igual a ΔQ, só que o meu ΔQ vai ser uma fórmula um pouquinho diferente. No lugar de ΔQ, eu vou usar N vezes E dividido por ΔT. É a mesma do início.
Lembra que eu falei para vocês que a carga é dada pelo número de elétrons multiplicado pelo valor de cada um. Qual que é o valor da carga de cada um? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Eu não quero descobrir o N, então vou ter que deixar ele isolado. Vou pegar o ΔT, vai vir para cá multiplicando, e vai ficar o que? N vai ficar I vezes ΔT, tá? O E que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar N é igual a corrente vezes o intervalo de tempo dividido por o quê? Dividido pelo E, que o E vai estar multiplicando, né? Vai passar dividindo, dividido pelo valor de E. Só que detalhe, aqui está dizendo o quê? 1000 mAh. E o tempo que eu estou dizendo aqui, eu posso colocar em horas? Não posso, ele tem que ser em segundos. E uma hora, ela tem basicamente o quê? Uma hora tem basicamente 3.600 segundos. Então, pessoal, com a nossa forma organizada, agora a gente consegue só substituir os valores, tá? Então, para eu encontrar o valor de N, que é justamente o que eu quero descobrir, N vai ser igual a I. Qual que é a corrente? A corrente, 4 amperes, porque não pode ser em miliamperes, mas sim amperes, tá? 4 vezes o intervalo de tempo, que é 3.600 segundos, né, que é uma hora, né, dividido pelo E, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então vai ficar 3.600 vezes 4, vai dar 14.400, dividido por 1,6, isso vai dar 9.000, tá? Então vai ficar N, vai ser igual a 9.000, porque foi a resposta que a gente achou. Só que lá embaixo eu tinha um 10 elevado a menos 19. Eu não mexi nele. Por que eu não mexi? Porque eu fiz 4 vezes 3.600 dividido por 1,6, deu 9.000. Essa é a resposta da parte de cima. Só que além disso, eu tenho um 10 elevado a menos 19. Eu vou ter que pegar ele e jogar ele para cima. Só que quando eu jogo ele para cima, o que acontece? Ele vira positivo. Se o expoente dele tivesse positivo, iria subir negativo, mas como o expoente dele está negativo, sobe positivo. Então vai ficar 9.000 vezes 10 elevado a 19 positivo. Possivelmente vocês não acharão alternativa com esse valor, tá? Porque notação científica, esse número que é o 9.000 não pode ser maior que 10. Então vamos dar com a vírgula aqui para a esquerda, ó. 1, 2, 3 casas e soma mais 3 aqui no expoente. Logo, a minha resposta vai ser o quê? 19 mais 3, 22. 9 vezes 10 elevado a 22 elétrons. O que quer dizer? Quer dizer que essa bateria, para ela descarregar totalmente, vai ter que haver um fluxo de elétrons de 9 vezes 10 elevado a 22 entre os seus terminais, tá? Até ela descarregar totalmente. Beleza? Vamos para a próxima. Última questão, gente. Acho que essa é a penúltima. Isso, penúltima questão. Uma secção transversal de um fio é atravessado 8 vezes 10 elevado a 18 elétrons no intervalo de tempo de 10 segundos. Qual é a intensidade da corrente? Simples também, tá? Corrente é igual a N vezes E, porque ele não me deu o valor da carga, mas sim me deu o número de elétrons, dividido pelo tempo. Se eu tivesse me dado assim, nesse fio foi atravessada uma corrente de tantos coulombs, aí não precisaria do N vezes E, e poderia usar só ΔQ mesmo, igual a gente usou nos exemplos anteriores. Só que como ele deu o número de elétrons, uso o N vezes E. Resumindo, vai ficar I vai ser igual a o N. O N representa o quê? O número de elétrons, que é a corrente que eu quero descobrir, né? Que é o I. Então, o número de elétrons foi 8 vezes 10 elevado a 18
vezes o E. O E, pessoal, ele é constante, é o valor da carga do elétron. Vale sempre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Menos 19. Faltou menos aí, isso. Dividido pelo tempo. Quanto tempo que gastou para esses elétrons atravessar? 10 segundos. E vai ser igual 1,6 vezes 8, isso vai dar um total de 12,8. Então vai ficar 12,8. Só multipliquei 1,6 vezes 8. 10 elevado a 18 vezes 10 elevado a menos 19. Conserva a base, que é 10, e faz o que com os expoentes? Subtrai. Ó, 18 mais menos 19, isso aí vai dar menos 1. Então, esse vai ser a mesma coisa que 12,8 vezes 10 elevado a menos 1 dividido por 10. 10 elevado a menos 1 seria a mesma coisa que eu dividir o 12,8 por 10. Então, a vírgula andaria uma casa. Ficaria 1,28. Somaria mais 1 aqui. Isso aqui já era. Cancelava. Só que eu ainda tenho mais um 10 dividido. Então, a vírgula vai andar mais uma casa para a esquerda. Basicamente, a minha corrente vai ficar igual a 0,128 amperes. Tá? Então, essa seria a nossa resposta da corrente. Última questão. Um aparelho eletrônico possui uma bateria de 2.500 mAh. Sabendo que o equipamento trabalha com a corrente de 5 amperes para seu funcionamento, quanto tempo levará para descarregar completamente a bateria? Esse aqui é um exemplo igual a gente citou no caso do celular, né? Tem uma capacidade de armazenamento de carga, só que ele consome uma certa quantidade de corrente e quer saber quanto tempo essa bateria funcionaria. Então, vamos pegar os dados da questão. Ele possui uma bateria de 2.500 amperes, miliamperes hora, tá? Dado importante. Ó, 2.500 miliamperes, dividindo esse valor aqui por 1.000, né? Deixa eu só mudar a letra aqui para ficar no padrão. A capacidade de carga de armazenamento dessa bateria é de 2.500 mAh. Ou seja, 2.500 mAh dividido por 1.000, isso aqui dá 2,5 amperes hora. Sempre que for transformar de miliamperes para ampere, basta dividir por 1.000. E a corrente que ela gasta para funcionar, que é o I, ela é igual a 5 amperes. E a gente quer saber apenas o quê? Quanto tempo levará para descarregar completamente, tá? Então, basicamente é só fazer a divisão entre esses dois valores, tá? Que a gente sabe o tempo. Usando a fórmula, I é igual a carga dividido pelo tempo. Como eu quero descobrir o tempo vai vir para cá e a corrente vai passar dividindo. Então, o tempo vai ser igual a carga dividido pela corrente, que é o I. Então, o que a gente vai ter? ΔT é igual a carga, que é 2,5, dividido pela corrente, que é 5. Isso aqui vai dar 0,5 horas. Tá, mas e se você quiser saber em minuto, né? Quanto tempo que vai gastar em minutos? Se é 0,5, multiplicando por 60, isso aqui vai dar 30 minutos, tá? Que esse equipamento vai conseguir funcionar. Beleza? Gente, então é isso. Obrigado pela atenção. Bons estudos a todos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. E uma boa prova para vocês na sexta-feira. Até mais.